Bom, gente, então vamos à nossa segunda videoaula, onde abordaremos, um dos conteúdos mais pertinentes em matemática comercial e financeira, que é percentagem ou porcentagem. Vamos começar então a parte 1, tá? Só lembrando que tanto faz chamar percentagem como porcentagem, tá ok? Bom, nessa nossa tela aqui, vamos uma introdução, falar de taxa percentual. Quando uma razão é apresentada com o consequente 100, ela é chamada de razão centesimal. Bom, vamos falar. O que é uma razão? A razão é a divisão, ou seja, o quociente entre dois números. Como a gente está vendo ali no exemplo, 5 sobre 100, tá? Então, o consequente é o númerozinho que fica embaixo, tá? Então, toda razão centesimal, ela tem que ter o consequente, o número que está embaixo, igual a 100. Se o número que está embaixo não for 100, ela não é centesimal, tá? Então, a gente tem exemplo ali. 5 sobre 100, 23 sobre 100, 7 sobre 100, etc. Elas são infinitas, tá? Ou então a gente vai ler lá 5 centésimos, 23 centésimos, 7 centésimos e assim por diante. Bom, acontece o seguinte, que 5 sobre 100, pessoal, é a mesma coisa que falar 5%, tá? Aquele sinalzinho ali ao lado do 5, duas bolinhas com a barrinha, ele é o sinal de porcentagem que a gente vê no dia a dia, né, em lojas, na televisão e etc. 23 sobre 100, minha gente, é o quê? 23%. 7 sobre 100 é 7%. E assim por diante, tá? Então, qualquer coisa sobre 100 é qualquer coisa por cento, digamos assim. Daí temos 5%, 23% e 7%. São chamadas de taxas percentuais ou centesimais, tá? Então, 5% é uma taxa percentual, tá? Ou centesimal. 23% é uma taxa percentual ou centesimal, 7% é uma taxa percentual ou centesimal. Então, quando vocês verem lá numa loja lá, tá? Liquidação, 10% de desconto. 10% lá é a taxa percentual de desconto, tá? Bom, na segunda tela nós temos os elementos do cálculo percentual, né? A gente não pode estudar, né, a porcentagem sem saber os elementos dela. Então, pessoal, basicamente a gente tem aí 3 elementos, tá? Taxa, percentagem e principal. A taxa é o valor que representa a quantidade de unidades tomadas em cada 100. Então é o seguinte, eu tenho um exemplo ali como 20%, 40%, 60% e etc. Vou logo adiantando para vocês o seguinte, antes de passar para a percentagem, tá? 20% é uma quantidade que, digamos assim, é 20 em cada 100. 20 em cada 100 pessoas fumam em um determinado bairro, tá? 40%. 40 em cada 100 laranjas estava estragada, e assim por diante. Então, a taxa é o valor que representa a quantidade de unidades, né? Uma a uma, tomada em cada 100. Sempre em cada 100, tá? Agora é o seguinte, a gente pode pensar o seguinte. Percentagem é o quê? Que é o segundo elemento do cálculo percentual. É o valor que representa a quantidade tomada de outra, proporcionalmente a uma taxa. Então, eu tenho assim, como eu falei lá na fala anterior lá, né? 20 em cada 100. Aí, se eu dobrar o 20, eu tenho 40. Aí, eu dobro o 100. 40 em cada 200. 60 em cada 300 e assim por diante, tá? Então, quando eu enxergo, pessoal, 20% é 20 em cada 100 de alguma coisa, tá? 20% dos bois de uma fazenda foram vacinados. Então, 20 em cada 100. Aí, se eu falar 40, 40 em cada 200. 60 em cada 300 e assim por diante, tá? Então, a gente tem aqui 2 elementos do cálculo percentual, que é a taxa e a percentagem, né? Que são de vital importância dentro desse cálculo. Agora, o principal, ok? O principal, né? É o valor da grandeza da qual se calcula a percentagem, tá? Então, assim, se eu digo 20% de 100, né? O principal é o todo, que é 100. É o valor que eu quero calcular a percentagem, tá? 20% de 100 reais. Ora, eu só tenho 100 reais, ele é o todo. Então, é a porcentagem em cima do valor total, tá? Então, o principal é o valor que você tem lá, o todo, tá? 20% dos bois de uma fazenda, né? Não foram vacinados. Então, tem que saber qual é o total que você tem lá. 20% de quantos? Tá? Bom, temos aqui 2 notas importantes, que é o seguinte. Vejam só. Na prática, é muito comum
né? O número 1, empregarmos as palavras, vamos lá, desconto, né? A gente vê isso toda hora, tá? Televisão lá, nos comerciais da Globo, do SBT, enfim. Anúncio de loja, né? Às vezes isso aí tá lá no ônibus, né? Fazendo comercial, né? Lá no vidro do ônibus atrás, na traseira do ônibus, né? Então a gente tem comissão, a gente sabe o que é, né? O vendedor, ele tem uma comissão em cima do que ele vende lá, tá? Multa. Ah, você passou da data de pagar da determinada conta, paga uma multa. Parte, cota, alíquota, né? Alíquota é um termo bem usado assim, vamos supor, você vai para o imposto de renda, então qual é a alíquota que você paga lá, tá? Abatimento, prejuízo, lucro, etc. Então, você pode usar essas palavras em lugar da palavra percentagem. Se você fala desconto, é um desconto, pode ser um desconto em %, claro, pode ser um desconto em reais, tá? Mas você tem que sempre dizer qual é o desconto. É 5%? É 20%? Comissão de quantos por cento? Multa de quantos por cento? Parte de quantos por cento? Cota, né? Eu tenho uma cota lá de umas ações da bolsa. De quantos por cento é minha cota? Alíquota, geralmente é uma que você paga, né? Uma alíquota é uma porcentagem que você paga de alguma coisa. Um abatimento é um desconto, né? Vai abater quanto? O prejuízo também, eu tive um prejuízo de 5%. Né? Na pandemia as lojas tiveram um prejuízo, né, de X%. O lucro, né? Você não vende nada sem ter lucro. Você tem que ter o lucro de alguma coisa. Você não vai comprar por 10 e vender por 10. Você coloca uma chamada margem de lucro. Quanto você quer ganhar em cima daquilo, né? E aí, há uma ciranda de preços por aí, né? Onde um mesmo produto, ele custa, numa loja X, aí na outra custa 2x, até o dobro às vezes. Por isso que é importante a pesquisa de preços, tá? A gente tem que pesquisar preços mesmo, né? A gente tem que ter tempo de pesquisar isso, porque é tudo muito instável, né? Você pode comprar um produto numa loja como eu disse, né? Por um valor lá que você olha aí, isso está estudinho, mas anda um pouquinho, está na outra, né? O mesmo produto está com valor menor. E no item 2, minha gente, designamos a taxa percentual simplesmente por porcentagem, tá? Então você pode chamar a taxa percentual só de percentagem, tá ok? Então, ficamos assim entendidos, tá? Desconto, comissão, multa, parte, cota, alíquota, abatimento, prejuízo e lucro, e tem outros termos também que eu não citei aqui, tá? Eles fazem parte dessa linguagem chamada porcentagem. Vou chamar de porcentagem. Então a multa, ela é uma porcentagem em cima de um valor lá total do teu boleto ou que você vai pagar, tá? Bem, problemas de percentagem. Bom, é o seguinte, temos alguns problemas, tá certo? Específicos e os gerais. Hoje eu vou abordar os problemas gerais, que a gente vai usar um esquema prático, bem prático, tá? Onde a gente vai fazer uso de um assunto também em matemática que a gente vai ver numa determinada videoaula, que é a regra de 3, tá? Só adiantando, a regra de 3 pode ser simples ou composta. A simples, ela trabalha só com 3 grandezas e uma quarta grandeza, certo? Melhor dizendo, ela trabalha com 4 valores e 2 grandezas, tá? Melhor dizendo, né? Trabalha com 2 grandezas e com 4 valores. É chamado regra de 3, porque a gente conhece 3 valores para determinar o quarto, tá? Então, vamos lá, vamos repetir aqui, vamos enfatizar. A regra de 3 simples trabalha com 2 grandezas, tá? E a regra de 3 composta com 3 ou mais, ok? Então, a gente tem o seguinte, esquema prático, vejam só. P está para 100 e P está para T. Vamos falar assim, P maiúsculo está para 100, P minúsculo está para T. Esse P maiúsculo é o principal, minha gente, é o todo, tá? O P minúsculo é a percentagem, que é em relação ao todo, e T é a taxa que eu estou trabalhando no problema. Então, esse esquema que vocês estão vendo aí, vocês podem ver a videoaula várias vezes, tá? Ele vai resolver, de maneira geral, os problemas. Isso até é usado em química, né? Eu também já dei muita aula de química, também já dei muita aula particular de química, né? Problema de, por exemplo, cálculo estequiométrico, né? Isso não pode assustar. Né, lá em Química Geral, a gente tem problemas que se resolvem assim por regra de 3, né? Tem alguns alunos que acham que tudo se resolve por regra de 3, tá? Mas não é assim. No problema, no exemplo 1, vamos ver o seguinte, quanto é 20% de 400, minha gente? Vejam só. A solução é a seguinte, olha só. O principal é o todo, é o que você tem lá, é o 400, tá?
é o valor total que tu tem, é o todo. Ele tá para 100, tá? Então, observa na tela anterior, ó, o P, que é o principal, tá sempre para 100%. Eu não coloquei o porcento ali, mas é 100, tá? Por cento. E o valor 20%, né, que é a taxa, ele representa quanto do todo? A EP, que é a porcentagem em valor, tá? Então, voltando aqui, ó, o P maiúsculo é o principal, é o todo que eu tenho. O todo que eu tenho representa 100%. Né? Quando eu consigo resolver um problema no geral, ou então termino um trabalho todo, digo, terminei 100% resolvido, é o todo, tá? E a taxa vai estar para um valor que eu quero calcular, que é a percentagem, né? Podendo ser o valor P pequeno, ele pode ser menor, né? Ou igual, né? A P grande, não pode ser maior, tá? Então, assim, ó, repara lá, 400, então, que é o todo, representa, né, 100%. E 20%, que é o que eu quero calcular, que é a taxa, para esse valor P. Bom, como é que fizemos aí? Montamos uma proporção, tá? Aí, no caso, ó, é chamado proporção. Colocamos 400 sobre o valor P, igualamos a 100 sobre o valor 20, tá? Isso é chamado de proporção, que é motivo também de uma nossa videoaula para frente. Tá? Bom, então ali eu repeti o 400 sobre o P, né? Essa setinha aí, pessoal, quer dizer, implica. E 100 dividido por 20 é 5, né? 100 dividido por 20, 5. Então, vejam só, se 400 sobre P é igual a 5, só existe um número, tá? Que vai dividir 400, que é 5, que é 80. Para pensar. Eu tenho 400 dividido por um certo P, que é igual a 5. Então, pensa num número que vai lá substituir o P, que quando você dividir 400 por esse número, dá 5. Então, é 80, tá? Então, a resposta é R$80. 20% de 400, R$80. Aí, eu vou fazer um trabalho com um determinado amigo meu, tá? E digo, ó, um trabalho é R$400, eu te dou 20%. Aí, ele vai lá, quanto é que isso representa? R$80, né? Eu posso, claro, que aumentar. Eu dizer, não, se é 80, então, me paga 30% ou 25%, né? Então, é necessário, sim, no nosso dia a dia, a gente conhecer, tá, esse tipo de coisa. Afinal, a vida da gente, a vida da gente sem o dinheiro, ela não vai funcionar. Desculpem, ela não vai funcionar, né? Ela vai sempre girar em torno do dinheiro da gente, é evidente que sim. Então, é preciso você fazer uma vida financeira, se organizar, né? Saber quanto está pagando. Bom, é preciso. A matemática está no nosso dia a dia, tá bom? Bom, sem querer se estender aqui, já vou com 12 minutos, então a gente vai para o exemplo 2, que diz o seguinte: 300 kits representam quantos por cento de 700 kits? Observa para a gente encerrar a nossa videoaula, tá? De hoje. 300 kits representa quantos por cento de 700 kits? Eu tenho 700 kits lá guardados. Vamos supor, 700 kits que essa prefeitura do Recife está dando aí, né? Lá nas escolas. Eu digo assim, separa ali, por favor, 300 kits dos 700 que estão lá. Mas vamos, por hipótese, entender que lá só tem 700, né? Eu posso pegar um valor que seja o total ou um valor inferior, tá? Só não posso pegar mais. Então, os 700 é o todo. Ele está para 100%, é tudo. Se eu digo lá, pega os 700 kits, aí eu peguei 100% dos 700 kits, né? Mas vamos supor que eu quero distribuir somente uma porcentagem, que eu não sei qual é aí, tá? Mas que represente 300 kits. Então, 700 kits está para, né, 100%, 300 kits está para T%, que é a taxa que eu quero. O todo está para 100% e a porcentagem, né, a percentagem, que é 300, está para a taxa T%. Mais uma vez, a gente montou uma proporção, né? 700 sobre 300 igual a 100 sobre T. Então, ali eu fiz uma simplificação, minha gente. Onde tem 700, tem 2 zeros. Onde tem 300, tem 2 zeros. Então, a gente pode simplificar ali, né? A gente elimina para cada zero de cima, um zero de baixo, tá? Então, né? Só não pode, se tiver 3 zeros em cima, eliminar 3 de baixo. Se não tiver 3. Para cada zero de cima, elimina um de baixo. Tá? Vai ser motivo de uma aula nossa de frações, tá? Então, eliminei ali dos 700 os 2 zeros e do 300 os 2 zeros e fiquei com 7 terços igual a 100 sobre T, tá? E aí, como é que a gente chegou nesse resultado daí?
tá? A gente faz o seguinte, a gente multiplica em cruz, tá? Vocês podem acompanhar ali, imagina um traço cortando o 7 e o t, outro traço cortando o 3 e o 100. Aí a gente multiplica em cruz, 7 vezes t, 7t, 3 vezes 100, 300. A gente ficou então, né, aquele 300 veio da multiplicação do 3 pelos 100. Então, toda vez que for uma proporção assim, tá? É uma propriedade das proporções, né, que a gente vai ver na aula de proporção, a gente pode sim multiplicar os valores que estão na diagonal, tá? A gente imagina uma linha ali, né? Vamos lá, uma linha imaginária passando no 7 e no t, e no 3 e no 100. Então, a gente faz o produto lá, multiplica. 7 vezes t, 7t, 3 vezes 100, 300, tá? E aí, como é que eu eliminei, como é que eu cheguei naquele resultado depois do 7t igual a 300? Ora, eu vou dividir os dois membros da equação por 7, que é o termo que está ali coladinho com t. Se no lugar do 7 fosse um 11, eu dividia tudo por 11. Se no lugar do t, na frente do t, fosse um 2, dividia tudo por 2. Tá? Isso é uma técnica matemática de poder tirar aquele 7 lá e encontrar, né, a chamada incógnita do problema, né, que é aquele t. Tá? Então, ficou 7t sobre 7, né, igual a 300 sobre 7. Repetindo, se fosse um 2 no lugar do t, se fosse um 2 na frente do t, a gente dividiria ali tudo por 2. Né? Só que na frente do t não pode ter zero, né? Não existe divisão por zero. Então, na frente do t, não tem sentido lá ter zero, tá? Porque você não poderia dividir por zero. Depois a gente comenta essa questão de divisão por zero, tá? Bom, aí eu eliminei o 7 com o 7 ali, na frente do t, ficou t. E eu dividi 300 por 7, que não é uma divisão exata, né? É uma divisão aproximada. Aquele igual com o tio em cima, ele é um sinal de aproximadamente, tá? Então, aproximadamente 42,85%. Bom, a gente vai ver o que significa uma aula de arredondamento, né? Por que eu pude arredondar para 43%, tá? Existem uns critérios que você pode arredondar, no caso aí foi para mais, tá? E pode também aproximar. Mas a gente vai ver uma outra aula, porque eu já estou estendendo aqui. Nossa, me estendi muito, né? O professor fala aqui só. Mas é porque eu gosto de explicar tudo bem explicadinho, mas eu vou tentar fazer as próximas aulas mais curtinhas, tá? Sei que fica cansativo para vocês. Bom, então 42,85%, que dá aproximadamente 43%, tá? Então, aproximadamente 43% dos 700 kits, tá? Dão 300 kits. Ou então, 42,85% de 700 kits dão aproximadamente 300 kits, ok? Bom, então, até a próxima videoaula, tá? Obrigado por participar do nosso canal e eu vou adaptando essas aulas mais um pouquinho, tá certo? Afinal, eu estou começando, tá? E eu estou pegando a lida de aula agora, gravando assim. A minha aula na sala de aula das minhas salas de aula, né? Eu tenho o GP Cabugá e tenho a Olinda, eu tenho mais tempo. E aqui o tempo é mais curtinho. Então, obrigado e até uma próxima oportunidade.